Aula 16. Os cuidados com o recém-nascido. Com o Dr. Victor Nudelman, pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre os testes feitos no bebê ainda no hospital, a rotina do berçário e os cuidados com a criança em casa. O bebê, quando nasce, ele faz uma transição de várias características que ele tem para viver dentro do útero para poder se adaptar fora do útero. A saída do ambiente uterino exige de adaptações do organismo do recém-nascido, a começar pela temperatura, que dentro da barriga da mãe é de cerca de 37 graus, enquanto no ambiente externo ela fica em torno dos 26 graus. E é por isso que o berço aquecido é tão importante, ele que vai ajudar o bebê nessa tarefa de recuperar o calor. Outra adaptação que precisa ser feita rapidamente é a da respiração, que fica ofegante ao ponto de fazer as abas do nariz do recém-nascido mexerem visivelmente. A pele também reage a mudanças de clima. Enquanto na barriga da mãe o ambiente é úmido e ela está sempre bem hidratada, fora dela está muito mais seca. Essa é a razão da pele descamar, especialmente nos tornozelos e nos pulsos. Isso é natural e não precisa passar hidratantes. Ele é examinado da cabeça até os pés, detalhadamente, num exame chamado exame físico detalhado, feito pelo pediatra, geralmente nas primeiras 48 horas de vida. A gente vai buscar sinais de que o bebê evoluiu bem da parte neurológica. Então, um dos sinais, a gente vê a atitude, que o bebê normalmente fica com os bracinhos e as perninhas dobradas. Quando a gente mexe um dos braços, um das pernas, ele estica o lado oposto. Quando a gente estimula o bebê mais bruscamente, ele faz um reflexo que ele tenta pegar no galho. A gente fala que é um reflexo ancestral nosso. Ele tem um reflexo de piscamento. Se for mexer perto do olhinho, ele pisca. Ele tem um reflexo de retirada. Se alguma coisa vier perto do olhinho ou da boca dele, ele tenta retirar. Ele tem um reflexo de busca. Quando se coloca algo perto da boca, ele vai buscar, como se fosse uma defesa para ele aprender a mamar. Ele tem um reflexo de preensão. Se colocar um dedo próximo da palma da mãozinha dele, ele vai prender. E assim o pé também. Nesse exame, inclui-se também um exame chamado teste do olhinho, para avaliar se a retina reflete um reflexo vermelho. Se o reflexo for branco, pálido, ou o reflexo que for não obtido, então a gente vai fazer um outro tipo de exame para saber se tem algum problema entre o cristalino, entre a córnea e a retina. Existe um exame da audição, onde aí sim a gente vê a capacidade do bebê da audição ser boa ou não. A gente ausculta o coração, a gente faz o exame da musculatura, faz o exame das articulações, faz o exame do abdômen, a gente examina o aspecto físico do bebê. Além disso, a gente vai avaliar as eliminações do bebê. Então a gente faz a tipagem sanguínea e fazemos também a tipagem sanguínea materna, para saber se existe compatibilidade ou incompatibilidade entre o tipo de sangue da mãe e do bebê. Um outro exame que é importante e obrigatório aqui no Brasil é o exame do pezinho. Se coleta algumas gotas de sangue da parte gordinha externa do pé, do calcanhar do bebê. O importante é saber que precisa-se buscar o resultado do exame e se o exame estiver alterado, não significa necessariamente que o diagnóstico está encerrado. Há necessidade de se fazer um segundo exame para confirmação. É normal que nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida, o bebê perca um pouco de peso. O bebê perde em média mais ou menos 2% a 3% de peso ao dia, nos primeiros 3, 4 dias. Um bebê que fique 72 horas, 3 dias, é normal que ele saia perdendo até 10%. E lá pelo quarto, quinto dia de vida ele deve começar a ganhar peso se a mamada for boa. A alimentação do bebê, ela é uma das prioridades de avaliação e seguimento dentro do berçário. A nossa prioridade é a amamentação exclusiva ao seio. Quando o bebê começa a mostrar sinais no exame de que ele tem a glicose um pouco mais baixa do que os limites normais ou mais baixa que os limites normais e a mãe ainda não tem uma previsão de produção do leite adequada, então a gente discute com a mãe a entrada de um complemento, a entrada de um leite artificial. Na rotina do bebê no berçário, todo dia ele toma um banho, todos os dias também se faz o cuidado com o coto umbilical.
A rotina do berçário é alterada quando o recém-nascido apresenta icterícia, que é uma coloração amarelada na pele e nos olhos. Ela aparece devido ao aumento da bilirrubina no sangue, que é uma substância metabolizada pelo fígado e eliminada pelas fezes. Mas como o fígado do recém-nascido ainda não está funcionando a todo vapor, ela se acumula na circulação. A gente usa de um meio de abaixar essa icterícia, de diminuir essa icterícia através da ação da luz. A luz azul, quando incide na pele das pessoas, diminui essa icterícia. Normalmente se dá um prazo de 15 a 24 horas, pelo menos, de banho de luz para fazer o efeito. Existe a possibilidade de imunização do bebê para a tuberculose e para a hepatite B, para o vírus da hepatite B. No primeiro mês, a rotina do bebê ainda é muito metódica. O bebê mama, depois ele é trocado ou voltado e ele dorme. O que eu costumo falar é que o bebê vai falar com vocês através de uma linguagem própria do bebê, o chamado choro do bebê. Lógico que o bebê geralmente chora forte quando ele tem fome, ou quando ele tem sono, também é outro modo que ele chora bastante. E ele chora por vezes quando está entediado ou quando ele está um pouquinho manhoso, ele chora um choro fraquinho. O ideal é que o bebê seja colocado no berço ainda acordado, porque com isso o bebê acostuma que o local do berço é um local para dormir. A gente pede para o bebê ser deixado em posição de costas, isto é, de barriga para cima para dormir. Não usa-se mais colocar apoios no bebê para ele ficar de lado e tampouco travesseiros. Não agasalhe demais o bebê, porque o agasalhamento excessivo também leva a um pouco de depressão respiratória. Para saber se ele está com frio ou calor, a gente deve pôr a mão por dentro da roupinha do bebê, na barriga ou no peito, e não pegar na mão ou na orelhinha ou na cabeça, porque geralmente as extremidades elas ficam paradas e vão ficar mais frias mesmo. Quando o bebê recebe a estimulação na pele, que é o sentido mais apurado do bebê, muito mais que a visão, muito mais que a audição, e muita gente segura o bebê, ele sente essas vibrações, essas sensações diferentes em cada pessoa. Então, a gente deve evitar que o bebê seja muito manipulado por muita gente nesse comecinho da vida. Foi um prazer poder transmitir algumas informações para os pais, que os bebês cresçam num futuro muito brilhante. Na próxima aula você vai aprender a trocar a fralda do seu bebê.